O nome disso é ignorância. Pelo amor de Deus. Ele consegue colocar a voz no dedão, depois sobe no cérebro, e a benção é grande. Deus continue te abençoando, meu amigo. Irmão, eu estava em Campinas ontem. Ele voltou para São Paulo, trabalhou e veio para cá. E não para. Graças a Deus, né? E o Senhor tinha e tem promessas e está levando. Nós iremos agora, as crianças já foram para a salinha, de até 9 anos de idade. A professora, a tia Regina, vai estar lá. E eu gostaria de convidar também os irmãos a prestarem atenção nesse momento. Nosso pastor Tiago Felipe. Oi? Não, pensei que tinha errado, por favor. Falei, errei. Pastor Tiago Felipe, é o pastor novo, né, irmãos? Mas 38 anos, mas também de uma larga experiência, pastor presidente, vice-presidente de jovens, quanto? 20 mil jovens só, irmãos. Só 20 mil ele cuida, tá bom? E que Deus continue te abençoando, que você continue sendo canal de bênção, como tem passado em tantos lugares. A casa é pequena, mas o coração é grande, amém? Vamos colocar de pé e orar por ele, irmão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu filho. Obrigado por essa disposição, Pai, deles terem vindo até aqui na tua casa. Senhor, usa-o, Pai, como o Senhor tem usado, por onde ele tem passado. Tem, Senhor, tido sinais. Senhor, tem tido, Pai amado, a tua verdadeira palavra. Estamos aqui de coração aberto. Fala o que o Senhor desejar, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor deseja. Pai, continua abençoando o teu filho. Entrego ele e a sua família no teu altar, Pai. Cuida dele, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Deus abençoe, podemos assentar. Muito obrigado pelo carinho, pela reverência. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar com vocês e ter o privilégio de poder participar do 28º aniversário aqui desta linda igreja em Itaí. Deus seja louvado pela sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Ramiro, sua esposa Daiane. Deus abençoe, muito obrigado pela honra. Pastor Luciano, obrigado pela oportunidade, pela honra, junto com sua esposa Sandra. Deus abençoe toda a liderança dessa igreja. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Queridos, quem trouxe Bíblia, por favor, abre comigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Deus seja louvado pela vida do meu amigo, grande em todos os sentidos, Marcelo Gonçalves. Te amo. Gente, a gente prega junto já tem mais de 4 anos. E parece clichê, mas é impressionante que toda vez que eu ouço, eu quero ouvir mais. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o evangelista Tauan Mota, escritor, pregador, jovem, casado, que vai ser pai daqui a pouco, né? Deus te abençoe, filho. Prepara para o 360 na vida, tudo muda. Deus abençoe o presbítero André, Deus seja louvado. Queridos, eu vou fazer essa mesma leitura com vocês, que assim a gente fica com uma mesma tradução. A minha King James 1611, e aí altera algumas palavras, o sentido do texto é o mesmo, mas vamos ficar com essa daqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de 1 a 7, eu leio, você me acompanha. Diz assim: Eu, uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse:
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Queridos, eu estava pensando sobre o que pregar aqui essa noite, e dentro daquilo que está proposto, de coisas novas, o meu coração ardeu para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. É uma história bem conhecida de todos aqueles que têm o hábito ou envolvimento com a Bíblia, que com certeza você já ouviu, já leu, quem sabe até pregou. Mas há um direcionamento de Deus muito profundo para a nossa alma aqui através desta mensagem bíblica. O segundo livro dos Reis é o início da história do Eliseu. É o início do seu ministério, de um novo tempo. E olha que o tempo anterior foi brilhante, o tempo do profeta Elias. Elias, que também foi usado por Deus para prover e ser providência na vida de uma viúva. Mas como eu sempre digo, que Deus não repete milagre e não faz nada menor do que o que Ele já fez anteriormente. Isso aqui já era para você ter ficado ligado. Deus não faz nada menor do que o que Ele já fez anteriormente. Então, quando se trata de uma coisa nova, logo nós entendemos que o que Deus vai fazer é maior do que tudo o que Ele já fez em nossa vida. O tempo de Elias foi brilhante, mas passa, como todo tempo passa. Tudo na vida passa, todo ministério passa, toda posição passa, todo cargo passa, tudo na vida passa. Em uma expressão hebraica que se chama kol avar, há uma história que me deixa assim fascinado, em que Salomão procurou com muito desvelo saber em que presentear o seu pai Davi em seu aniversário. Como é que poderia presentear um homem que tem tudo? O que dar a um homem que conquistou tudo o que queria e o que precisava ele tinha à mão, e se ele quisesse alguma coisa ele teria também? Foi então que Salomão teve a brilhante ideia de ir até um ourives e pedir que fizesse um anel exclusivo, um anel único, e pediu que escrevesse a expressão kolavar, que quer dizer tudo passa. Ele, quando entregou esse anel para o seu pai, ele disse: pai, quando você estiver em momentos de glória e levantar as tuas mãos para exaltar a Deus e para festejar a sua alegria, lembre-se, tudo passa. Mas quando você também estiver triste, de cabeça baixa, e que você olhar a mão, lembre-se, tudo passa. E o nosso Deus é o Deus especialista em fazer nova todas as coisas. Me ajude a pregar, por favor. Eu estou só um pouquinho cansado. A gente está viajando desde 2h da tarde. Então dá uma olhadinha para esse crente bonito que está do seu lado. Se não for bonito, pelo menos cheiroso ele é, porque crente é cheiroso, que passou o perfume importado dele para vir para o culto. Diga para ele: Deus tem algo novo para fazer em sua vida. Fala assim para ele, fala assim para animar ele, diga para ele: é só uma fase, isso logo vai passar, e o novo de Deus estará chegando sobre as nossas vidas.
O capítulo 4 de 2 Reis vai começar com duas histórias de duas mulheres em estados totalmente diferentes. Uma casada, com filhos, e que perdeu o seu marido e agora se tornou viúva, e a sua situação financeira não é tão favorável. Já a outra, casada, abastada, cheia de bem, tem tudo o que quer, mas não tem um filho. É o contraste de duas histórias, só para você entender. Essa mulher que eu quero mencionar, do capítulo 4, versículo 1 a 7, é uma mulher que vive um tempo de perda, um tempo de luto, um tempo de tristeza, e é um tempo que cá entre nós ninguém quer passar. Quem aqui gosta de perder? Alguém aqui gosta de perder? Não, nós não fomos programados para perder, nós aprendemos desde pequenininho que nós temos que ganhar, e nós queremos ganhar constantemente. Mas essa mulher vai perder a estrutura da casa, ela vai perder a força da casa, ela vai perder o provedor, aquele que traz sustento. Não é um tempo como os nossos tempos atuais, em que as mulheres são empoderadas, em que as mulheres estão ocupando as cadeiras mais altas da nossa sociedade. Não, nós estamos falando em uma cultura totalmente diferente, em que as mulheres dependiam da força e do trabalho do homem, e após a partida do pai, o primogênito tem a responsabilidade de dar sequência à linhagem, da sequência à família. Essa mulher vai passar por essa perda, e ela, muito provavelmente, ainda esteja vivendo o luto da perca do marido. É o protetor da casa. Ela perde o seu companheiro, o seu ajudador, aquele que cuida dela. E os meninos pedem o pai, pedem a referência, pedem o exemplo, pedem aquele a quem ele olha e diz: eu quero ser igual ao meu pai, eu vou fazer o que o meu pai fez. E para quem estudou psicologia ou neurociência, ou que estudou a área que cuida, né, de sentimentos, entende a problemática da ausência paterna na criação sentimental. Esses meninos aqui, pelo que nós entendemos, nenhum deles tem a maioridade, porque se tivesse, assumiria o controle da família e não seria levado pelos credores. Para você entender o que eu quero pregar aqui essa noite, nessa época aqui, o que rege é o Código de Hammurabi. E esse código diz que se o pai morrer e os filhos forem menores, os filhos vão pagar a dívida trabalhando como escravos durante 7 anos. Agora você imagina a dor desta mãe, que muito provavelmente fez tudo o que podia fazer até quando não tinha mais o que fazer. Essa mãe talvez se dedicou e entregou tudo o que tinha, não sei, essa é coisa da minha cabeça, não está escrito, mas eu posso pensar que talvez ela vendeu o pouco do que ela tinha em casa para tentar sanar a dívida, para tentar pagar a dívida ou para trazer o sustento para dentro de casa. Essa mulher está na situação de viúva e os meninos também são tratados como órfãos. Na verdade, eles vão depender do que os vizinhos mandam. Eles vão depender da boa ação em que aqueles que estão em volta estão fazendo. Então eles estão acostumados a receber vasilhas cheias de providência para se alimentar. Eles estão acostumados a depender do favor do vizinho, do próximo, aqueles que vão ceder a eles a condições de ter um alimento. E cá entre nós, gente, viver na dependência de Deus já não é fácil. Imagina viver na dependência daqueles que são os próximos, que vão nos oferecer alguma coisa. É claro que Deus usa o próximo para prover sobre a nossa vida, mas a situação aqui é vexatória. Alguns vão colocar num âmbito e parâmetro de vergonha, porque quem está em estado de dívida está em estado de vergonha.
A Bíblia mesmo fala sobre isso. Se você lembrar do caso de Davi, 1 Samuel capítulo 22, se não me falha a memória, quando Davi está indo se esconder ou fugir de Saul, e ele entra dentro da caverna de Adulão, a Bíblia diz que ele encontra lá 400 homens, e esses 400 homens estão endividados, de espírito desgostosos e procurando a morte, porque quem deve tem vergonha. Gente, quem aqui nunca deveu o camarada dos travesseiros e das panelas que bate na porta de casa? Eu não sei se aqui tem, mas lá tem muito, gente. Aquele que vem com aquele crediário que até você atingir a maioridade do seu filho caçula, que não acaba nunca, era para pagar uma e você paga 50 panelas que você pegou, e ele está ali batendo todo final de semana na sua porta. Lá a gente tinha o costume de vender, de comprar da tia do Yakult para pagar no final do mês com o carrinho dela. A gente vivia isso, e cá entre nós, eu sou filho de paulista com baiana, e o meu pai motorista de turismo a vida toda. Meu pai ficou durante muito tempo fora, e na rua onde nós morávamos, depois se você quiser procurar aí, é Rua Glauco Faria de Almeida, Parque Primavera, São Paulo. Nessa rua, nós tínhamos 3 quitandas, na época era 3 quitandas, de frente de casa, um pouco mais à esquerda, era a primeira do Seu Tó. O Seu Tó era praticamente família de todo mundo, dos primeiros moradores, então todo mundo conhecia Seu Tó conhecia todo mundo. Depois da quitanda do Seu Tó, mais à frente tinha a quitanda do Seu Raimundo, e vindo pela direita, lá embaixo na esquina, tinha a quitanda do Seu Rogério. E pensa numa coisa boa que o papai era bom de logística. Ele dizia assim: primeiro você pega no Seu Tó até atingir o limite da conta, depois que atingir o limite da conta do Seu Tó, você vai dar a volta toda no quarteirão e vai lá no Seu Raimundo, porque se for no Seu Rogério primeiro, vai fechar, vai ficar bloqueado aqui e aqui, e não dá para pegar lá. Então você vai lá, aí depois que enche lá no Seu Raimundo, aí sim, aí você pega aqui no Seu Rogério. Mas o pai não ia pegar, o pai não ia, e quem ia sobrava para a gente, era a gente que tinha que ouvir. Na hora de ir para a escola, colocava a mochila em cima da cabeça e passava correndo. Só que o Seu Tó não tinha papo na língua, o Seu Tó não pensava 2 vezes. O Seu Tó gritava: diga para Paulinho vir aqui pagar o que me deve. E a gente passava com vergonha, porque quem deve tem vergonha. Você acha que Deus não viu não quantos números da Clara e da TIM você bloqueou para não receber mais aquela chamada? Por que você não pagou aquela conta que tinha para pagar, que você já sabe 0,300, você já sabe 5 não sei o que lá, você já conhece toda a lista? Quem aqui não passou por isso? E se não passou, ótimo, maravilha, de ouvir o seu pai dizer assim: fala que o pai não está em casa, não atende a campainha, não vai no portão. Tem algumas pessoas que estão rindo, eu percebi que eu não estou sozinho, eu sei que tem mais alguém aqui. Quem deve estar em vergonha? Só que o estado dessa mulher aqui, pastor Luciano, é tão deplorável, porque o pai tinha uma condição. O pai dizia: vai lá, paga o Seu Rogério para liberar a passagem, depois paga Seu Tó, e depois passa e paga o Seu Raimundo. O pai sabia, mas essa mulher aqui, ela não tem quem vai pagar a conta, ela não tem quem vai prover para ela, ela não tem. Ela perdeu aquele que tinha no sustento a mão para dentro de casa, ela perdeu o provedor, e o que resta a ela agora, Tauan, é se fortalecer e se tornar a mãe e o pai desses meninos. O que resta a ela agora é ser a provedora da casa, em um tempo em que a sociedade não abraça uma mulher que tem que prover. Essa mulher tem que se tornar guerreira, tem que se tornar leoa, ela tem que defender os seus filhos, porque tem alguém batendo na porta dela e dizendo: eu vou levar seus filhos, eu vou tomar o que é seu, eu vou levar para mim o que é seu, e que você acha que você vai ter, eu vou levar. Não, pelo amor de Deus, eu vou dar um jeito, eu vou vender alguma coisa e a gente vai abatendo a dívida. Ela é mãe, ela foi uma boa esposa. O texto vai fazer questão de me apresentar isso, e aí eu quero começar a meditar com vocês. O texto vai apresentar ela como uma certa mulher. Primeiro, você já entende, a cultura não dá uma expressão de grandeza como talvez foi com Débora, não dá uma expressão de grandeza como foi com a mãe de Sansão, não tem uma expressão de grandeza como foi com Maria ou com Isabel. Não, o texto chama de
de uma certa mulher, não dá um nome para ela, é comum, é como qualquer outra, mas a história dela não é uma história como qualquer uma. Primeiro, apresenta ela como mulher, e segundo, vai apresentar ela como esposa. Então, a descrição é de que ela foi uma boa esposa, foi uma mulher que estava junto com o marido, e aqui eu vou trazer algo para vocês compreenderem, porque a importância dessa escrita, quando ela se apresenta a Eliseu, ela não apresenta-se falando dela, ela não apresenta-se falando do marido. Olha como ela começa dizendo: o teu servo. O marido dela era um servo de Deus. É o primeiro ponto que nós vamos entender aqui. Antes dela apresentar como marido dela, ela está apresentando como o teu servo. O que ela está querendo dizer é: o problema que eu estou trazendo aqui não é só meu, o problema que eu estou trazendo aqui também é seu. O problema que eu estou trazendo aqui não é apenas de dentro da minha casa. Eu vim falar de alguém que serviu com excelência. Eu vim falar de alguém que serviu a Deus. Eu vim falar de alguém que foi chamado de teu servo, de alguém que se entregou, de alguém que se doou, de alguém que participou. Ela está falando de alguém que foi envolvido com os profetas. E olha, esse texto aqui não vai me dar tanta clareza para saber quem é este nome, mas existem bases de tradição judaica que vai dizer que este homem aqui é o mesmo Obadias que se encontra com Elias. É o mesmo Obadias que guardava os profetas, e ele vai dizer que ele guardou 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. Em um tempo em que Jezabel é assassina de profetas, existe alguém que está preocupado com o que vem pela frente, dizendo: eu preciso guardar esses homens da fúria desta assassina. Oxalá que Deus levante profetas e cuidadores como Obadias para dizer: em um tempo de assassinato de profetas, ainda haverá proteção para quem tem um chamado poderoso de Deus. Isso daqui é tão maravilhoso, porque o Obadias não é rico, o Obadias não é milionário, o Obadias não é da realeza, o Obadias não tem haveres, o Obadias é um funcionário do governo, o Obadias trabalha para Acabe, o Obadias tem acesso à cozinha. E a minha pergunta é: como é que esse homem foi capaz de sustentar 100 homens a pão e água em um tempo de crise, que não tem chuva, em um tempo que não tem plantação e colheita, em um tempo em que os animais estão sendo sucumbidos? Como é que esse homem conseguiu sustentar tantos homens a pão e a água? Alguém aqui já foi em algum trabalho de casa de recuperação? Deixa eu ver, alguém aqui já foi? Gente, sabe que os meninos que estão lá não comem quase nada, gente. Eles não têm o que fazer, come, ora, jejua e come de novo, e prega e vigília, é isso que eles fazem, comem muito. Agora imagina, homens que estão presos dentro de caverna, que ninguém pode saber, não pode sair, não pode fugir. Como é que um único homem conseguiu sustentar eles a pão e água? E aí eu só consigo pensar de uma única forma: quem se propôs em fazer em favor do reino, o reino sempre providenciará semente para que ele continue semeando. Eu vou liberar isso aqui de novo, para ver se você já chegou no culto aqui comigo. Quem se dispõe a fazer algo em favor do reino, o reino sempre colocará semente para que seja feita. Olha aqui para mim, por favor. Pega na mão desse crente bonito que está do seu lado aí, pega na mão dele, chacoalha ele para ver se pelo menos ele olha para mim com raiva e vai dizer: eu não gosto desse pregador que manda olhar, que manda falar, deu ruim porque o pregador hoje sou eu, e você faz ou você sai, você escolhe. Olha aqui para mim que eu estou pregando, gente, fica aqui comigo que a mensagem é mais poderosa do que qualquer tipo de atuação. Não perde o foco não, que senão você perde aquilo que o céu tem para você. Diga assim para ele: todas as vezes, vamos lá, não, fraco, feio, desorganizado, é pouco barulho para muita gente. Diga para ele assim: todas as vezes que você colocar no seu coração em fazer em favor do reino, o reino sempre te dará
condições de fazer em favor do reino, porque Deus não deve nada a senhor ninguém. Oh, glória! Se você puder, você solta um glória a Deus. Deixa eu esclarecer melhor isso aqui. Deus não deve nada a senhor ninguém. Deus não precisa do seu recurso. Deus não precisa das suas habilidades. Deus pega você, te dá recursos e te dá habilidades para poder usar no reino dele. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que somos, é porque ele nos entregou, e por isso ele deu essa habilidade. É por isso que ele te fez sentar aonde você está. É por isso que ele te fez conquistar o que você conquistou, porque o reino terá coisas maravilhosas para aqueles que se entregam ao reino. Esse homem aqui, ele vai fazer o que tem para fazer. Ele vai se doar, ele vai se entregar, ele vai dar aquilo que ele tem, e de uma forma tão poderosa, que quando a mulher vem dizer: o teu servo, o meu marido está morto, e olha o que ela vai jogar para ele: e tu sabes que ele, o teu servo, temia ao Senhor verdadeiramente. Isso é poderoso demais, isso é testemunho. Isso aqui é alguém dizendo: o meu marido não era charlatão, o meu marido não fingia que era cristão, o meu marido não fingia ser servo de Deus. Mesmo num tempo difícil como este, ele servia ao Senhor em verdade, ele temia ao Senhor. E eu participei de tudo isso. Eu vi a entrega dele, eu vi ele se doar, eu vi ele buscar forças para tirar de onde ele não tinha, mas ele morreu. Quando ela chega com isso aqui, eu entendo que a morte dele foi uma morte precoce. A morte dele não foi uma morte por uma doença que se agravou, não tem relatos, mas dá-se a entender que foi de repente, não era um momento esperado, mas aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa a você: o fato de servir a Deus em verdade, o fato de temer ao Senhor verdadeiramente, não nos ausentará das provações e das dificuldades da vida, não nos tirará das coisas que podem acontecer precocemente ou de repente, porque nós nunca entenderemos como Deus opera, como Deus trabalha. A verdade é que ele partiu, a verdade é que ele morreu, e cá entre nós, a única coisa que ele deixou foi dívida. Meu Deus do céu, maridos, por favor, façam um seguro de vida para você e para sua família, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Minha saúde é intacta, minha saúde é maravilhosa, glória a Deus por isso, mas o acidente não procura saúde, ele acontece a qualquer um, ocasionalmente, em qualquer lugar. Esse homem aqui partiu, esse homem aqui morreu, e o que restou foi dívida, porque essa mulher aqui estava junto com ele. Essa mulher aqui não abandonou porque as coisas ficou difícil, não. Essa mulher aqui, ela não abriu mão porque ele deixou de conquistar e agora estava em dívida, não. Essa mulher aqui é o tipo de Sara que está dizendo: se for para ir para um lugar que eu nem sei para onde é, se for para ir com você eu vou, porque Deus me escolheu para estar ao seu lado. É tão integrante a chegada dela, meu pastor. Ela chega de uma forma que você percebe o desespero na escrita. Não tem um shalom, não tem um oi, não tem um como vai, não tem quanto tempo, não, gente, não tem saudação de paz. Essa mulher chega com os dois pés no peito dizendo: resolve o meu problema. E aqui tem outra lição para a gente. Ela não está contando o problema para os vizinhos, ela está falando com o profeta, ela está falando com alguém que pode resolver. Ela não está ventilando para pessoas que não têm capacidade alguma de resolver. E fica uma lição para quem quiser: para de contar os seus problemas para todo mundo, para de dividir as suas dificuldades com todo mundo. Olha aqui para mim, jovem, olha aqui para mim, adolescente, a gente tem o hábito de se abrir,
aqui e contar os nossos problemas para qualquer um, para gente que a gente conheceu ontem. Para com isso, guarda em segredo. Lembra do que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em segredo com Deus, porque o teu Pai que te ouve em secreto, com toda certeza te responderá. Ora, o seu Deus não é o Deus do Salmo 115, não é feito por mãos de homem. Teu Deus tem olho e vê, tem boca e fala, tem mão que não está encolhida para abençoar, tem perna e vai na tua direção. Teu Deus é vivo, o teu Deus é vivo, o teu Deus está dizendo: fala comigo, porque eu vou te responder. Essa mulher vai buscar refúgio no único lugar que resta para ela. Essa mulher vai buscar refúgio no único lugar que tinha um direcionamento para ela. Essa mulher vai buscar refúgio com um homem de Deus, com um profeta. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não erra dia, Deus não erra mensagem, Deus não erra mensageiro. Você não veio aqui porque você quis ou porque foi convidado. Foi o próprio Espírito que te trouxe aqui para receber o direcionamento da parte de Deus. Olha como vai começar o diálogo, porque o Eliseu vai na mesma medida. O Eliseu não tem esse negócio. Se você estudar um pouquinho a vida do profeta Eliseu, você vai ver que ele é um profeta um pouco impaciente, um profeta áspero e rude. No mesmo nível que ela veio, Eliseu deu na mesma volta. Do mesmo jeito que ela veio: meu marido, teu servo, está morto. Eliseu vira para ela e fala: o que eu posso fazer por você? É na mesma medida. Eu sou servo de Deus. Quem faz alguma coisa não sou eu, quem pode fazer é aquele que me usa. Eu vou de novo: eu não posso fazer nada, mas aquele que me usa pode fazer todas as coisas. O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Aí Eliseu vai dizer: tá bom, não sou eu quem faço, o que é que eu posso fazer? Aí ele vai dizer: conta para mim, o que é que você tem em casa? Dá uma olhadinha para esse crente bonito, cheiroso, e diga para ele: Deus vai fazer a partir daquilo que você tem. É isso vale um glória a Deus. Deus vai fazer a partir daquilo que você tem. Meu pastor, é que a gente fica com aquele negócio: Deus vai fazer do nada, abracadabra, sim, salabim, bim, bim, apareça aqui para mim. Deus faz brotar, se Deus quiser faz, mas Deus não vai fazer nada a partir de uma coisa inexistente. Deus vai fazer a partir daquilo que restou, daquilo que sobrou, da única coisa que você tem. Isso daqui é poderoso, porque ao invés de você desprezar o que ficou, você deve começar a valorizar a única coisa que ficou, porque quem é fiel no pouco, isso vale um glória. Quem é fiel no pouco, eu vou de novo, vale um glória. Quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. Eliseu vai dizer para ela: fala para mim, o que é que você tem em casa? Essa mulher vai dar uma resposta que cai entre nós, não é de um todo verdade. Essa mulher vai dizer: tua serva não tem nada. Peraí, não é bem assim não é que ela não tem nada, não é bem desse jeito. É que quando nós estamos no problema, quando nós estamos no olho do furacão, a gente não enxerga as coisas que ficaram, a gente não enxerga as coisas que sobraram, a gente não enxerga o que nós ainda temos, porque nós temos a tendência e dar muito mais valor àquilo que se foi do que dar valor para aquilo que ficou. Preciso repetir isso: nós temos a tendência a dar muito mais valor àquilo que se foi do que valorizar aquilo que ficou. Eu vim falar para você hoje: valorize o que ficou, porque do que o pouco que ficou é o que Deus vai trazer um novo tempo para você. Eu costumo dizer, tem gente que fica anotando: fulano não veio, fulano não veio, fulano não veio. Sabe o que eu comecei a fazer quando eu pastoreava? Eu estou anotando quem veio, porque quem veio chegou, e quem chegou veio ouvir Deus falar. A gente precisa parar de dar valor a quem não veio. Se não veio, foi porque não quis, ou porque houve impedimento, ou porque não conseguiu chegar. E Deus não fala com quem não veio, Deus fala com quem veio. Deus fala
com quem chegou. Então, se você veio, se você chegou, o céu está dizendo: eu vim falar com você essa noite. Eu vim falar com você essa noite. É chegado a hora de viver novos tempos. É chegado de viver o novo de Deus. É chegado a hora de dizer: com o que ficou é o que nós vamos erguer, com o que ficou é o que nós vamos crescer, com o que ficou é o que vai acontecer. Um novo tempo de Deus. Já não dá mais para ficar olhando para o passado, já não dá mais para ficar olhando para o fulano que tocava e foi embora, já não dá mais para ficar olhando para o fulano que estava liderando e foi embora. Se foi, é porque Deus permitiu, mas Deus está dizendo: o que é que ainda resta, o que é que ainda tem. Eu vim pregar essa noite para uma igreja que está dizendo: com o que tem vai acontecer. Vai, Marcelo, vai. É com o que tem, é o que vai acontecer. A importância de entender que o que ficou é o começo do que Deus vai fazer. Gente, toda crise é cheia de oportunidade. Todo fracasso traz um ensinamento. E toda perda vai te fazer crescer. Toda crise traz oportunidade. Toda derrota, toda queda vai te trazer ensinamentos e experiência. Então já está na hora de você parar de lamentar pelo que se foi. Olha para mim. Já está na hora de você parar de se lamentar pelo que se foi. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E por que é que você ainda fica entrando no Facebook e olhando a foto daquele infeliz? Por que é que você ainda fica entrando no seu Google Fotos e olhando foto de 5 anos atrás, quando Deus já te livrou e já te tirou disso? Deus está falando com alguém aqui. Por que é que você fica remoendo? Por que é que você fica mexendo com isso? Se esse noivado não deu certo, é porque Deus está dizendo: não seria a bênção, foi por isso que eu tirei. Agora viva com o que você tem, porque haverá tempos de coisas maiores, de coisas melhores, de coisas... Eu sei o que eu estou pregando aqui, eu sei o que Deus está me direcionando. Deus está dizendo: primeiro eu vou deixar que as coisas vão, para você viver tudo o que eu tenho para você. Você nunca percebeu isso? Que Deus deixa que as coisas vão, deixa que as coisas saiam. E já já eu vou falar sobre isso. Essa mulher chega toda desesperada, cheia de problema, joga no peito do profeta e diz: meu marido morreu, e amanhã os cobradores, os credores do governo vão levar meus 2 filhos, a única coisa que me restou. A única coisa que me restou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo da tua alma pode até ter te jurado, dizendo que vai tomar tudo, mas aquilo que Deus te deu é teu e ele não toma. Você não está vivo aqui comigo não. O que Deus te deu é teu e o inimigo não pode tomar. Podem tramar, podem preparar cilada, podem entregar oferenda, pode bater atabaque, pode colocar o nome na boca do sapo, da anta, do marreco, periquito, da girafa, do que quiser colocar. Nenhuma ferramenta preparada, forjada contra ti vai prosperar, porque o Senhor está dizendo: eu ainda tenho algo grande e poderoso para revelar sobre a sua vida. Essa mulher está declarando que ela não tem nada em casa, gente, e não é de toda verdade. Talvez os espaços da casa, os cômodos estão vazios. Talvez ela não tenha mobília dentro de casa, mas cá entre nós, de quem é a casa que ela mora? De quem é os filhos que estão lá? Por mais que seja no chão que eles dormiam, não está escrito. É uma hipótese de quem não tem nada, dormia no chão, mas aonde estava? A casa ainda era dela, os filhos ainda era dela, a vivência ainda era dela, o ambiente ainda era dela. É que ela está tão presa àquilo que se foi, que ela não consegue valorizar o que ficou. Deixa eu dizer uma coisa para você: a casinha pode ser pequena, mas é sua, foi Deus quem te deu. O carrinho
pode ser velho, mas não tem problema, é seu, foi Deus quem te deu. Talvez você perdeu uma coisa que era poderosa e agora está com uma coisa mínima, mas valoriza o mínimo, porque Deus ainda tem coisas maiores para fazer, ou para entregar sobre a sua vida. Sabe qual é o problema? É que você vive reclamando: eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, eu não quero mais isso, eu estava num ambiente tal, eu tinha tal coisa. Você tinha, passou. Viva o momento, fase não se pula, fase se vive. E se você passar essa fase, Deus tem algo poderoso ainda para fazer sobre a sua vida. É isso que você precisa entender. É que o vazio preenche a nossa mente. Porque eu só chamo de vazio algo que um dia esteve. Porque um dia teve alguma coisa, e por ter tido alguma coisa, o vazio me traz lembranças. Um dia estava ali. Um dia eu sentei ali. Um dia partilhou das mesmas coisas que eu ali. E aí você fica olhando e a sua memória fica aguçada. E aí você fica dizendo: um dia foi ali. E aí você vai se embriagando com esse vazio. E o vazio que estava ali passa a entrar aqui. Porque você valorizou tanto o vazio, que você trouxe o que estava fora para dentro. Não deixe as variantes externas mexer internamente com você. Gente, a gente olha para algo que teve preenchido e não está mais. E a nossa pequenez só enxerga vazio. Mas segura, porque ela vai. Aonde você enxerga vazio, Deus está vendo espaço. Eu vou de novo: aonde você enxerga vazio, Deus está vendo espaço. Porque o vazio, a gente tem a lembrança de algo que foi tirado, espaço. A gente olha e diz: dá para criar alguma coisa ali. Eu vou de novo: o espaço, a gente olha e diz: dá para criar alguma coisa ali. Lembra do Jó? O Jó perdeu tudo. Na verdade, não foi que perdeu. A verdade é que se abriu espaço para a porção dobrada que estava chegando ali. Lembra de Lucas capítulo 5? A noite foi dura, a noite foi complicada, e parece que o barco ficou vazio. Na verdade não era vazio, era Deus abrindo espaço para a pesca milagrosa e multiplicação que vinha no dia seguinte. Essa perda não foi para te matar. Vou repetir: essa perda não foi para te destruir. Essa derrota não foi para acabar com você. Era Deus dizendo: tô abrindo espaço para mandar coisas novas. Quer ver só? A Bíblia diz no Gênesis: e a terra era sem forma e vazia, e do vazio Deus disse: haja, e do haja Deus criou. Então o que você está chamando de vazio, Deus está dizendo para mim, é espaço. Deixar o vazio para Deus se torna oportunidade de crescimento, de criação, de expansão. Então segura, porque eu vou liberar uma palavra aqui na igreja evangélica de Itaí, dizendo: não é vazio, é espaço. Tem gente que está olhando dizendo: ficou vazio. Deus está dizendo que nada, é eu que estou preparando espaço para mandar coisa nova. É eu que estou dizendo: foi eu que arranquei, foi eu que tirei, foi eu que abri espaço. A perda não te matou, a perda não te fez cair. Agora se prepara para um novo tempo que está vindo aí, para um novo tempo que está vindo aí. Pelo amor de Deus, levanta a mão, abre a boca e faz aquele barulho de glória. Me ajuda a pregar. Isso, abre a boca e diga glória. Eu estou sentindo uma graça de Deus. A gente vai subir o nível aqui agora.
uma resposta de Deus para alguém aqui. Não é vazio, é espaço. Diga para quem está do seu lado, diga para ele: não é vazio, é espaço. Diga para ele: não é vazio, é espaço. Diga para ele: Deus vem com coisa nova para preencher isso aí. Não é possível que você não está aqui comigo, não. Para de graça, abre essa boca e diga glória a Ele. Eis uma provisão de Deus chegando aí. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que ela chega atormentada, mas ela sai com um direcionamento. Se tem um lugar que te dá direcionamento, é aqui. Se tem um lugar que tem resposta para você, é aqui. Se tem um lugar que vai te conduzir a águas tranquilas, é aqui. A mulher chega desesperada. Eliseu ouve o que ela tem para dizer, e logo em seguida ele dá uma direção dizendo: volta para a tua casa. Mas peraí, é lá que está o problema, é lá que está a dificuldade, é lá que eu estou vivendo o turbilhão. É exatamente no momento que você está vivendo tudo isso que Deus está dizendo: não vou te mudar de lugar, mas eu vou manifestar a minha glória nesse ambiente, e você vai ver do que eu sou capaz. Levanta a mão, estou profetizando aqui. Não vai precisar mudar de trabalho, não vai precisar mudar de escritório, não vai precisar mudar de endereço. Deus está dizendo: se você se apegar com o que sobrou e com a palavra que eu estou liberando, você viverá o melhor de Deus. O melhor de Deus está chegando aí. Se prepara para viver. Levanta a mão, abre a boca e adore a Ele. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Adore o Yahvé, adore o Yahvé, adore o Yahvé. Há uma presença poderosa aqui. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado, fale em línguas. Há uma presença poderosa de Jesus aqui. Olha isso aqui. Eliseu vai dizer para ela e diz: sabe teus vizinhos? Volta lá e pede para eles vasilhas vazias. Peraí, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de providência. E aí você manda eu pedir coisa que não tem nada. Vasilha vazia, vasilha vazia. Só para deixar bem claro que quando Deus quer fazer, Deus faz do nada. Só para deixar bem claro que quando Deus quer fazer, até quem liberava a providência não entende o que Deus está fazendo sobre a vida daquele que... Olha o que essa mulher vai ter que fazer. Ela vai ter que ir nos vizinhos, que sempre dão vasilhas cheias para ela, e vai dizer para os meninos: vai lá e pede vasilha vazia. Mas mãe nada, vai. Já viu crente com direcionamento? Sai de baixo. Chega chorando, cabisbaixo. Oh Deus, ouvi idosa. Mas depois que recebe direcionamento, o que é? O que é nada? Eu sei o que eu estou fazendo, porque quem falou comigo resolve todas as coisas. Uma coisa é a eu vi um negócio passando para ele, sai para lá. Já ia repreender agora. Olha para mim. Uma coisa é voltar para o problema sem direcionamento nenhum. Outra coisa é voltar com direcionamento de Deus. Tem horas que Deus vai te dar um direcionamento que parece não fazer sentido, mas escute, não questione, apenas vai e faça. Qual o sentido de pedir vasilhas vazias? Porque eu preciso
providência. Eu preciso de dinheiro. Oi? Eu preciso de dinheiro. O que eu preciso é dinheiro. O que vai resolver meu problema e não vai deixar meus filhos ser presos é dinheiro. Diga dinheiro. Ah, parece que vocês não gostam, né? Eu vou deixar meu Pix, depois vocês mandam de vocês para lá. Isso aqui, Deus está mandando ela voltar para o problema, para o ambiente de onde ela recebia a ajuda, e dizer: do mesmo ambiente, sem a ajuda de ninguém, eu vou mostrar o meu poder. No mesmo ambiente, sem a ajuda de ninguém, eu vou mostrar o meu poder. Recebe isso aqui, porque dentro de poucos dias você estará contando o milagre que Deus operou em sua vida. Agora você imagina os meninos, vai, pede e depois entra. Gente, isso aqui é o que Jesus disse. O que vai acontecer aqui é o que Jesus disse lá na frente, é de porta fechada. Olha isso aqui. Os meninos vão estar nos vizinhos dizendo: ô vizinho, me dá vasilha vazia. Vazia, vazia, menino, está repetindo. Não, é vasilha vazia. Não estou falando errado, não é vazia, vazia, é vasilha vazia. Mas vasilha vazia para quê? Não sei, mamãe só disse que era isso. Para viver o que Deus tem para a minha vida, eu não preciso entender, é só fazer o que Ele pediu, que no final dá tudo certo. Vou de novo. Para viver o que Deus tem na minha vida, não preciso entender, é só fazer o que Ele pediu, que dá tudo certo. Eu prego há mais de 25 anos, sou o primeiro pastor da minha família, e depois vai vir uma grande linhagem após mim, porque eu entendi que se Deus falar comigo que eu tenho que sair correndo daqui, largar o microfone, dar 3 voltas no quarteirão, voltar e dar 5 cambalhotas, pegar o microfone e pregar de novo, ninguém vai entender nada, todo mundo vai achar uma maluquice. Mas e daí? Se Ele pediu, Ele sabe o que Ele está fazendo. Os caminhos dele são bem mais altos que os nossos, os planos dele são bem superiores aos nossos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente, ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. A multiforme graça de Deus opera quando quer, onde quer. Você não precisa entender, você precisa viver. Vou de novo. Você não precisa entender, você precisa viver. Até porque milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se explica, milagre se aceita. Eu quero profetizar sobre esta igreja. Um tempo de milagre acontecendo agora. Temer Um tempo de milagre, me recebe. Se eu estou guardado por quem nunca Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. seu nome é, diz, Jeová Jireh. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha. Será que por 30 segundos você consegue adorar Ele? Só 30 segundos. Será que por 30 segundos você consegue dizer a Ele para que o milagre dele seja favorável em tua vida? Será que você consegue 30 segundos? 30 segundos, vai. Fala com Ele, porque só Deus sabe o milagre que você precisa. Fala com Ele, fala.